Miraculous Ladybug teve um novo episódio lançado, o episódio Senhor Agreste. Sim, finalmente temos novos episódios sendo lançados em Miraculous. E nesse vídeo eu vou fazer uma análise completa desse episódio, que tem muitas revelações e fusões de Miraculous. Se você quiser entender mais, é só continuar assistindo o vídeo. Me chamo Hara e vamos lá. Bem, gente, já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal, então vamos lá, começar com o vídeo. Bem, o episódio começa com o Lucas se despedindo da sua irmã Juleika e a sua mãe, porque ele está indo para Paris. O Lucas está se despedindo da sua família e o Cat Noir está falando com a Marinette que não entende o porquê ele está indo pro Brasil, e a Marinette explica que é porque ele sabe a identidade da Ladybug e do Cat Noir. Bem, o Cat Noir pergunta se ele realmente sabe e a Ladybug diz que ele sabe a dela, então ele pergunta se ele realmente sabia dos dois. Então ele mesmo vai confirmar isso com o Luca e vai conversar com o Luca como Adrian Agreste. Então o Adrian ele vai confirmar com o Luca se ele realmente sabe a identidade dele. Então o Luca confirma para o Adrian que realmente o Luca ele sabe a identidade do Adrian. If I stay, I'll only make it harder for Então o episódio começa. Logo após, o episódio começa com a Marinette tendo um pesadelo, onde basicamente ela está sendo entrevistada por vários repórteres e eles estão perguntando sobre a identidade do Monark. A Marinette então corre e vai contar seu segredo pro Luca da identidade do Monark, mas então o Adrian ele aparece e ele é akumatizado. Então a Marinette acorda do seu pesadelo. A Chick fica preocupada com a Marinette, perguntando se ela teve um pesadelo, e a Marinette mente para a Chick, dizendo que não teve um pesadelo. Ele fica trocando as palavras com coisas relacionadas ao acontecimento da quinta temporada, como Monark, akumatização e por aí vai. Ela se acalma novamente e corta a do Adrian na sua casa, na sala de jantar, não conseguindo comer a comida porque ele vai ser responsável pela autorização de uma estátua do seu pai. Basicamente, o Adrian ele fica bem pensativo se ele realmente vai querer fazer isso, e a Natalie diz que se ele quiser ele não precisa fazer isso, mas ele vai e diz que vai ter a ajuda da Marinette para ajudá-lo, né? Logo após vemos a Marinette indo encontrar o Adrian. Bem, basicamente então, temos o Adrian conversando com o Plague, e o Plague diz que ele não entende como o Gabriel Agreste pode ter ajudado a Ladybug, sendo que o Gabriel Agreste é um péssimo pai. Basicamente, o Adrian, ele fica se perguntando como isso é possível. Então ele diz que a Ladybug provavelmente não contou tudo o que aconteceu realmente. Então ele pergunta para o seu Kwame, e o Kwame diz que ele não sabe. Already told you how it went down, didn't she? Depois vemos o Adrian com a professora Bustier e o escultor que vai ser akumatizado nesse episódio. Basicamente eles estão conversando com o Adrian sobre fazer a escultura do Gabriel Agreste, e o Adrian não concorda porque ele acha que o Gabriel é um péssimo pai. E ele também descobre que o escultor, ele basicamente ele era um aluno do Gabriel Agreste, e por isso ele admira tanto ele, mas só que acontece que o Adrian não concorda que o seu pai merece uma estátua, sendo que ele era um péssimo pai, basicamente. Bem, então o Adrian sai e vai conversar com a Marinette e basicamente ele não entende por que querem fazer uma estátua do seu pai. Então basicamente a Marinette tenta explicar que isso não era verdade, tentando desmentir o que o Adrian fala. Então o Adrian diz que acha tudo estranho essa situação, então o Adrian diz que queria ter ajudado a Ladybug, mas a Marinette ainda continua mentindo pro Adrian. Então ela quase fala pro Adrian que ela é a Ladybug, só que a Natalie interrompe ela e não a permite falar. Bem, logo após a Marinette vai pra casa do Adrian e o Adrian entra na sua casa. Então a Marinette ela meio que dá uma pequena surtada e fala pra desesperada que ela quer contar para o Adrian toda a verdade, mas a Natalie diz que não é pra ela fazer isso, pois elas fizeram essa parceria para não contar essa verdade, pelo fato que então o Adrian teria que saber. A Marinette contaria que ela é a Ladybug e também contaria que a Natalie era cúmplice. Então ela disse que agora é uma verdade que a Marinette talvez teria complicações em tentar explicar para o Adrian. Marinette então vai pra sua casa ter uma aula de violão com o Luca, e ela está se dando mal porque ela tá bem preocupada com o pesadelo dela. No, that's the thing. I can't tell you. Mas o Luca percebe isso e conversa com a Marinette. Marinette diz então que tem algo para explicar para o Luca, então ela diz que pode ir pra lá. Então ela se transforma e vai para o Brasil e diz que já já chegará lá. Então aparece uma nova personagem, uma personagem brasileira. E basicamente ela tá fingindo ser a namorada do Luca pra Marinette, pra ele fingir pra Marinette que ele não está mais apaixonado por ela. Então ela pergunta por que o Luca vai continuar fazendo isso. Então o Luca ele lembra do momento Luca, que ele I agreed to be your pretend girlfriend to put up the pretense. E basicamente ele revela para Marinette que o motivo do porquê ele quer ir pro Brasil não é por causa da identidade que ele sabe dela e do Adrian, mas sim porque ele ainda é apaixonado pela Marinette e não gosta de ver ela com o Adrian. Então ele diz que vai mentir para ela porque ele usou o Miraculous da Cobra para poder dar essa informação. Então ele usa esse poder novamente. Então ele diz para Marinette que o motivo do porquê ele quer ir pro Brasil
é porque ele conheceu uma garota. E a Marinette fica bem contente, sem saber a verdade. Three of us. No, don't. Então essa garota tenta confortá-lo, né? Dizer que está tudo bem e que ele irá conseguir fazer isso em algum momento. Então mostra o Adrian indo conversar com a Natalie, dizendo que ele não quer a estátua do Gabriel Agreste. Então a Natalie conversa com a prefeita e finalmente isso é resolvido, vamos dizer assim. Mas então corta para Marinette chegando na praia do Brasil como Cosmobug. Então ela vai falar com o Luke e pede o seu Miraculous emprestado e se transforma em uma nova fusão. Bem, então a Marinette fala pro Luke a verdade, que na verdade o motivo dela estar tão preocupada é porque o Monark é o pai do Adrian, e que basicamente ela mente pra todo mundo e pro Adrian do fato que o seu pai é o Gabriel Agreste e diz que ele é um herói. Mas basicamente então o Luca ele fica super preocupado com ela e diz que ele sabe de coisas que ela não sabe, então ele pede o seu Miraculous emprestado e a Marinette se recusa, só que essa informação usando novamente o poder do Miraculous da Cobra e deixando o Luca sem saber dessa informação. Então a Marinette ela devolve o Miraculous pro Luca e diz outra mentira, dizendo que ele só não deveria se preocupar com ela. E basicamente ela sai de lá e se dá só uma desculpa. Logo após é mostrado o escultor conversando com a Bustier. Basicamente, ele descobre que o Adrian não vai querer a escultura do seu pai, então ele fica revoltado e é akumatizado, se transformando em Senhor Agreste. Ele vai até a casa do Adrian e destrói algumas coisas e vai atrás do Adrian. Então, o Adrian vai lutar contra esse vilão, só que basicamente ele fica conversando com ele em vários momentos para falar, porque ele está extremamente nervoso com o seu akumatizado, já que ele é igual ao Gabriel. Basicamente ele diz que ele não é o Gabriel e que é só uma estátua, e essa estátua ataca ele e o Cat Noir usa o cataclismo várias vezes, até perceber que ele é realmente uma estátua e que o akumatizado está ali. Então, como ele vê que o akumatizado é muito difícil, ele pede ajuda da Ladybug. Então, Cat Noir luta contra esse vilão, só que percebe que ele é bem diferente, então basicamente esse vilão consegue derrotar o Cat Noir e roubar o seu Miraculous. A Layla consegue o primeiro Miraculous, então chega a Ladybug e percebe isso e tenta recuperar esse Miraculous e vai lutar contra esse vilão. A Marinette também percebe que esse vilão é muito diferente dos outros e basicamente ela usa vários talismãs, mas não consegue achar um que pode usar contra esse vilão. Então, basicamente, a Ladybug é capturada por esse vilão e basicamente o Adrian vai discutir com ele, falando que ele se acha um bom pai, só que ele começa a falar o porquê, e basicamente essa era a fraqueza do vilão. A cada vez que o Adrian falava do porquê o Gabriel Agreste é um péssimo pai, basicamente o vilão ficava mais fraco, sendo assim derrotado. Então, Ladybug captura o Akuma e basicamente ela dá um talismã para o escultor. Então, depois dessa batalha, a Marinette vai conversar com ele e pergunta se tá tudo bem, fazendo o episódio meio que dar uma terminada com ela bem pensativa sobre tudo o que aconteceu. Nos pós-créditos aparece a nova personagem de Miraculous do Brasil, vendo o Luca com a Ladybug, e o seu Kwame pergunta, sim, ela tem um Kwame, e basicamente ela pergunta se o Luca já conhecia a Ladybug porque talvez ele tenha um Miraculous. Ela diz que não sabe, mas que o Luca gosta muito de esconder segredos. Então, o episódio acaba. Caraca, muita coisa aconteceu nesse episódio. Personagens novos apareceram e até novas fusões. Basicamente a gente agora tá sabendo mais sobre o Luca. A gente sabe agora que ele realmente ama ainda a Marinette e que ele não estava tão bem assim com o fato que a Marinette estava namorando o Adrian. Isso basicamente agora foi comprovado. Basicamente o Luca ele ainda é apaixonado pela Marinette. E por isso que ele saiu do Brasil. Esse é um dos principais motivos e agora a gente tá entendendo isso nesse episódio. Então a gente consegue entender mais ou menos o porquê o Lucas saiu para outro país. Outra coisa que a gente finalmente viu é uma nova fusão da nova temporada de Miraculous com essa nova animação. Basicamente foi muito bom a gente descobrir isso. A gente viu finalmente uma nova fusão de Miraculous. Então a gente viu que muitas das vezes o Miraculous da Cobra pode ser usado de outras formas. Bem, outra coisa que a gente também viu é a nova personagem brasileira. Caraca, ela é muito diferente. E ela tem um Miraculous. Será que o Lucas sabe disso, que ela tem um Miraculous? Bem, não sabemos disso. Mas basicamente ela tem um Miraculous e não sabemos exatamente para que ela vai usar ele na série. Provavelmente ela irá aparecer no especial do Brasil e isso vai aparecer em algum especial. Isso vai acontecer em algum, provavelmente nesse ano ou ano que vem, não sabemos. Bem, isso é muito interessante. Não sabemos muito sobre essa personagem, mas provavelmente ela será um personagem bem interessante. Outra coisa que a gente viu também é o Adrian sabendo lidar com suas questões que ainda não foram resolvidas na série, né? Em questão de segredos que a Ladybug ainda não contou pra ele. Vai ser bem interessante na série a gente saber mais como ele está saindo com essas situações. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.